quero fazer, tendo em vista o debate, eu não iria fazer, mas tendo em vista o debate exaustivo do vereador Carlos Simeão e do vereador Cristiano Balanga, eu quero fazer uma breve síntese do que realmente o projeto chegou e o que realmente aconteceu. Não obstante eu não ter sido vereador no mandato de 2009 a 2012 e nem de 2013 a 2016. Mas eu vou fazer uma síntese, até mesmo para que os professores, os servidores municipais, eles tenham mais ou menos em mente o que ocorreu. Em 2009, foi enviado para esta Casa de Leis o projeto de lei referente ao Estatuto do Servidor. Da mesma forma, foi enviado para esta Casa de Leis um projeto de emenda à lei orgânica. Muitas vezes, os vereadores se confundem. Até mesmo quem participou daquele mandato e que votou, eles se confundem. Eu, na época, o presidente da Câmara era o vereador Jailson Barbosa, que hoje é o secretário desta casa, eu era procurador. Então, eu tenho uma vaga lembrança do que aconteceu naquela época, repito, não obstante eu não ser vereador, e eu quero passar isso para os servidores e para a sociedade. Então, chegou a esta Casa de Leis 2 projetos. Um projeto que diminuía para 10% dentro do Estatuto, e um outro projeto para também alterar a lei orgânica do município. No primeiro projeto do Estatuto, por 9 votos a 2, a Câmara de São Mateus aprovou. E no primeiro turno, o projeto de emenda à lei orgânica foi aprovado por 9 votos a 2. O Estatuto ficou aprovado, porque o Estatuto precisava de 6 votos. Teve a segunda votação, novamente o Estatuto foi aprovado. 9 a 2. Mas quando chegou no projeto de emenda, o que esse do Estatuto gerou? Gerou a Lei 36/2009. A votação daquela época, em 2009, gerou a Lei 36/2009. Só que na votação da lei orgânica, quando foi votar em segundo turno, os vereadores Arino Braga, Vanderlei Segantini, Enéas e Carlinhos Simeão, eles votaram contra a modificação da lei orgânica. E ali havia o quê? Um quórum qualificado. Era necessário, como é hoje, 8 votos para que também mudasse a lei orgânica. Então, como a lei orgânica ela é maior do que o Estatuto, a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município, prevaleceu os 25%. Então, quando fala, nós derrubamos lá em 2009, nada a ver com o Estatuto. O Estatuto foi aprovado. A lei orgânica é que não foi aprovada porque precisava de quórum qualificado. E tiveram 7 votos a 4. Precisava de 8. Quando chegou em 2014, foi encaminhado para este parlamento projeto de lei que veio a ser a Lei 82/2014. Esse projeto de lei veio para delimitar o que era verba indenizatória e verba remuneratória. Nesse projeto de lei, foi inserido um artigo que retornava no Estatuto os 25%. Esse projeto de lei, ele não teve qualquer tipo de documento a não ser a minuta do próprio projeto de lei. Ou seja, não teve impacto financeiro, não teve nada que a lei de responsabilidade fiscal exige. Por quê? Porque se falou naquela época que aquele projeto sendo aprovado, ele diminuiria, isso foi feito naquela época, em 2014, que ele diminuiria e muito a folha de pagamento da prefeitura. Ocorre que, passado alguns anos, nós, o ano passado, votamos 2 contas
após a aprovação dessa lei, 2 contas do ex-prefeito Amadeu Boroto, e todas 2 eu falei da tribuna. Um dos fatos que gerou a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas foi o excesso da folha de pagamento. Então, aquilo que se falou no projeto em 2014 foi feito ao contrário. Não baixou o índice e, na verdade, abriu-se um leque muito grande para pagamentos. Eu já falei hoje na parte de manhã, inclusive eu ganhei um processo no Tribunal de Justiça com base nessa lei, que foi mais de R$300 mil. Então, o que acontece? Esse projeto de lei que hoje tramita na Câmara, ele está revogando a lei de 2014, essa é a intenção, revogar a lei de 2014, porque ela realmente não tem impacto financeiro, não tem, né? Revogando e retornando a lei de 2009. Não se está mexendo aqui na lei orgânica, correto? Então, nenhum direito adquirido do servidor até hoje vai ser mexido, porque nós iremos dialogar, iremos buscar uma forma, junto com o Executivo, de adimplir todo o passivo e, da mesma forma, colocarmos uma emenda ao projeto para que possa garantir tudo isso. Ou seja, o que nós vamos analisar é daqui para frente. O que está garantido, o direito adquirido, ninguém mexe. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento até mesmo para que os funcionários entendam o que ocorreu no passado e o que está ocorrendo agora, porque muitas vezes as pessoas estão naquela dúvida, vai tirar? Não, não vai tirar nada do servidor, não vai tirar nada, não vai mexer em direito adquirido até o momento da aprovação da lei, não mexe. Se tiver que ser, vai ser daqui para frente, para trás não mexe, né? Ocorre que, como a gente falou na parte da manhã, nós vamos dialogar bastante com o sindicato, bastante com os servidores, bastante com o chefe do executivo, para que todos saiam, vamos fazer um denominador comum, todos saiam ganhando. A sociedade saia ganhando, os servidores não percam nada também, entendeu? Então, assim, é dessa forma. Então, essa discussão aí é aquilo que eu falo a você. É uma discussão sadia e não uma politicagem. Nós não podemos fazer de uma coisa tão séria para o servidor, nós não podemos fazer isso politicagem. É isso que eu falei que você não entendeu daquela vez passada, que nós somos parlamentares, e eu penso assim, eu não estou pensando em reeleição, é um mandato, é isso que eu estava querendo dizer. Eu tenho que pensar no hoje, pensar nos servidores, mas também pensar na sociedade, no que eu quero deixar para o futuro. E muitas vezes aqueles vereadores do passado não agiram dessa forma. Então, quando eu falo de politicagem, eu nunca falei e coloquei isso no papel concernente a servidor ou concernente ao sindicato. Eu me explicitei claramente. Politicagem vem de político que quer aparecer com bandeira, entendeu? De servidor, com bandeira de... Isso que aqui nós vamos tratar a coisa séria, com respeito. O servidor tem que ter dignidade, respeito. Falei aqui na parte da manhã, tinha 2 servidoras aqui, e falo aqui publicamente, já conversei com o prefeito Daniel, para que faça uma reforma administrativa, para melhorar o salário dos servidores. Vou fazer aqui na Câmara. Falei isso, não falei? Falei isso na parte da manhã. Eu não ia falar aqui agora, para não dizer que eu estou... Não, eu não faço politicagem. Vocês podem ter certeza disso. Eu não faço politicagem. Vou fazer a reforma administrativa com os vereadores, eles sabem disso, aqui na Câmara. Só para ter uma ideia, funcionário da Câmara, desde que vocês têm ticket, o servidor do município tem ticket, o servidor da Câmara não tem ticket. Nunca teve. Fizeram politicagem. Nós vamos conceder ao servidor da Câmara também ticket. Então, assim, é dessa forma que a gente quer trabalhar. Nós só não vamos aceitar politicagem, mas não do sindicato, de político. Vamos. Todo mundo aqui, o vereador Delermano é servidor, o vereador Adeci é servidor, o vereador de Israel é servidor. Ninguém vai querer aqui prejudicar. E não adianta, entendeu? As pessoas que quererem usar o servidor para atingir os vereadores aqui.
Não adianta. Eu acho que cada um aqui, todo mundo aqui é independente. Amanhã, se a gente não estiver aqui, eu mesmo vou estar no meu escritório advogando. Então, assim, nós queremos fazer o melhor. E o melhor não só para o servidor, mas o melhor também para a sociedade, para a gente pensar. Agora, direito adquirido ninguém vai tirar, gente. Vocês têm que saber isso. Direito adquirido, o que vocês têm, o que vocês conquistaram, vocês podem contar, esse parlamento está de mãos dadas, ninguém vai perder nada. E é isso que a gente precisa dialogar, Erix, né? E você possa levar isso aos servidores, que enquanto a gente não chegar a um denominador comum, esse parlamento não vai colocar em votação. No dia que for colocar em votação, vocês vão ser avisados. Olha, vai entrar na ordem do dia, ser avisado. Porque aqui se tiver que votar com isso aqui lotado, o exemplo está aí. Nós tivemos um exemplo recente aqui. Pode lotar essa galeria aí. Lotaram querendo o impeachment do prefeito. Subimos a tribuna e votamos com a nossa consciência, votamos com o que a gente tinha que votar. Então pode encher aí. Se a gente achar que deve votar, eu creio que cada um aqui é independente, vai lá e vota. É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos entender que o diálogo é que vai se chegar a um senso comum, a um denominador comum. Então, assim, não adianta o servidor, por exemplo, vir a semana que vem aqui, igual está vindo hoje, lotar. É até uma honra vir. Mas, por exemplo, não vai entrar semana que vem. Entendeu? Eu até falei agora mesmo, né? Eles perderem trabalho, perderem horas e tal. Agora, no dia que for votar, eles venham. Eles vêm, não tem problema nenhum. Agora, nós só vamos colocar depois de muito diálogo. Eu faço esse esclarecimento porque muitos não estavam aqui na hora que iniciou a sessão e eu fiz. Então, é só para deixar bem claro o que é esse projeto e o que foi no passado. Tá bom? Não vou permitir porque a gente veio de manhã. Vamos deixar para o momento certo. Infelizmente, o Erix ele já falou na parte da manhã. Ele sabe, ele vai falar futuramente, né? Ele vai falar futuramente. Fiquem tranquilos, na hora certa, a gente vai te dar a tribuna para falar em nome dos servidores, tá? Pode ficar tranquilo.